apóstolos de Jesus Cristo é muito bom, maravilha. Mas se você não tiver fé, se você não crê naquilo que você lê, de que adianta? Que a palavra de Deus vai dizer para nós o quê? Se você ler a Bíblia, você vai agradar a Deus. Mentira. Se você orar muito, você agrada a Deus. Mentira. Porque o que adianta você orar se você não tem fé que Deus está ouvindo você? O que adianta você fazer todas as coisas, ler a palavra, mas se você não tiver fé, que enquanto você lê a palavra, o autor do livro está ao seu lado? Você tem que entender isso. A fé é a certeza das coisas que você não vê, mas tendo a plena convicção que elas já são reais na sua vida. O que a palavra de Deus vai dizer? Tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo no seu coração que já recebestes, certamente receberás. Crendo no teu coração que já recebestes. Esse é um problema para muitos de nós. Crer naquilo que não é possível ver agora, mas tendo a plena convicção que já está em nossas mãos. Olha o quão difícil é. Quantos aqui conseguem orar por uma doença, repreender uma doença, tendo a certeza que a cura já chegou, que não existe mais doença ali? Aí você abre o olho, a doença permanece, porque você já ora com dúvida, pensando: espero que quando eu terminar que tenha cura. Ali já acabou, meu irmão. O princípio, o que é mais poderoso na palavra é a fé. Abraão é o pai de quê? Da fé. Por quê? Porque não havia Bíblia no tempo de Abraão. Ele ouviu uma voz e ele reconheceu que aquela era a voz de Deus. E hoje nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós temos pregadores, nós temos a igreja. E Deus fala com a gente, muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus. E aí está lá Abraão, certo dia, sem ler a Bíblia, sem ter conhecimento de nada. Ele estava ali, de repente ele ouve uma voz de Deus, trazendo ele para um chamado. E ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Com quem? Com algum pregador? Com algum profeta? Com algum coach? Com algum curso? Com a Bíblia? Como que ele identificou que era a voz de Deus? Porque a voz de Deus é sempre uma voz que nos confronta internamente. Se Deus falar com você e não houver um confronto, tem algo de errado. Toda vez que Deus fala com você, Ele confronta o teu interior. Pastor, mas toda vez que Deus fala comigo em profecia é algo bom. Sim, mas existe algo que Deus pede para você, que muitas vezes confronta você. O que é? Perdoa quem tem te ofendido. E aí você fala: não, mas espera aí, como é que eu vou perdoar aquela pessoa? Ela me fez o mal, ela fez isso. Deus está falando: perdoa, porque eu morri na cruz do Calvário por você que também é pecador. O princípio da fé é algo extraordinário. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus 11, se você fizer a leitura de Hebreus 11, vai dizer o quê? Pela fé Abraão, pela fé Davi, pela fé os profetas, pela fé Noé, pela fé Moisés, pela fé eles foram vivendo e caminhando no propósito de Deus. Agora, como é que você quer andar no propósito de Deus se você não tem fé? A fé, pastor, como é que eu tenho fé? Ouvindo a palavra de Deus. A palavra vai dizer ainda uma coisa: sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz isso, não é, pastor? Quando eu falo oração não agrada a Deus. Meu Deus, pastor, sério? Sério. Se você não tiver fé, não agrada. A oração não é para agradar a Deus. A oração é uma maneira de você conversar com Deus. A fé que habita em você agrada a Deus. Deus está falando assim, sai do barco, anda sobre as águas. Você tem coragem? Você hoje tem coragem de dar um passo de fé? Você olha e fala assim, não sei o que vai acontecer, mas eu vou dar o passo agora. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu te ouvi numa pregação e você falava assim, dá o passo de fé que Deus vai colocar a mão debaixo dos pés. Eu dei o passo de fé, mas deu tudo errado. Aí eu falei: deu tudo errado? Ele deu. Eu falei: sabe por que deu errado? Eu não te conheço, mas eu vou te falar uma coisa. Ele fala: você deu o passo pensando em bens materiais, mas não pensando no amor a Deus. Você deu o passo sem colocar Deus na frente. Você deu o passo porque você quis dar, sem pedir uma resposta para Deus antes. Todo passo que você der com fé,
sem colocar Deus na frente, não é passo de fé, é egocentrismo. Você fala, eu estou dando passo, Deus coloca a mão debaixo dos meus pés. Deus não é teu servo, Deus não é nosso mordomo, Ele é Rei dos reis.